Vamos ver agora, gente, nesse exato momento, o vídeo do Léo Lins sobre a condenação dele. Eu não sei se esse vídeo aqui é recente, tá, galera? Eu não sei se é recente, não sei se é... Não sei se é uma coisa, tipo... que aconteceu... A polêmica é recente, Eu sei que ele foi condenado há pouco tempo. E o vídeo foi postado há 20 horas atrás. Mas eu acho que esse corte aqui, né, do podcast em si, ele não tem pouco tempo, não. Acho que ele tem mais tempo. Vamos ver. Tem uma frase do Charlie Chaplin, que eu falo isso até no show. Tem várias versões dessa frase. Que é: a vida de perto é uma tragédia e de longe é uma comédia. Isso eu comento até no show. Que é quando você se distancia de um acontecimento, de um fato, seja lá do que for, quando você consegue rir de uma situação, quer dizer que você se colocou numa distância o suficiente para enxergar a graça naquilo. E aí, nessa distância, a dor não te alcança. É isso. Louraco, Só que... não tenho nada para falar. E aí, nessa distância, a dor não te alcança. É isso. Só que eu sei que para algumas pessoas não tem como ter essa distância. Vou dar um exemplo onde a distância até é física, digamos assim, além da psicológica. Teve o tsunami no Japão. Eu fiz piada no dia. Eu lembro. No show no Comedy em Pé. No dia. Todo mundo riu pra caralho. Riu muito. Te proibiram. Se o tsunami fosse em Santa Catarina e eu faço a piada no dia, aí a reação ia ser diferente. Porque aí tá perto. Mas não te física e psicologicamente. Isso alguns anos depois, quando aí eu ia pro Japão fazer show, aí eu... Te proibiram até de comer sushi. Eu perdi o visto. Perdi o visto. Esse eu guardo até hoje, porque todo mundo tem visto de aprovado, mas de rejeitado, porra, esse do Japão, esse eu guardo. Porque aí quando eu tive a chance de ir pro Japão depois, eu falei, eu já sei que vão ressuscitar esse vídeo. Já sei. Isso foi uns 3 anos depois. Pegaram o vídeo, editaram, fizeram um vídeo onde começava assim, há não sei quantos anos o Japão teve o seu pior acidente. Aí mostrava as pessoas mortas, mostrava a tragédia, mostrava a gente tirando criança dos escombros. Veja o que o Léo Lins acha disso. Aí entrava uma piada minha. Mais tragédia, mais piada. Cara, não tem como você achar legal um negócio desse. Não tem como defender. Você, do jeito que começa o vídeo, você já tá induzindo a pessoa a falar, puta, caramba, que foda que um babaca tá fazendo piada disso. Você induziu a pessoa pra isso. Parece que eu fui no escombro fazer piada. E não, a situação não é essa. Não é o que eu falo, o mundo tem limite, é um ambiente, cara. É um ambiente. E o pior é o mensageiro do capeta que pega a piada e manda pra quem vai se machucar. Porra, não faça isso, caralho. Não faça isso. E claro, eu entendo. Mas você então tem que tomar cuidado. Você não pode... Aí é o que eu falei, realmente, o Instagram virou o ambiente do Bom Dia e Companhia. Hoje em dia eu entendi isso, né? Então dá pra procurar entender o ambiente que você tá fazendo. Agora, se não puder fazer piadas que alguém vai se machucar, aí é o que você falou, aí acabou a comédia. Acabou. Aí acabou. Só vai ser permitido fazer piada de sogra. Não, e olha, corno, então aí você tá ofendendo. Que não tem graça. Aí você tá ofendendo sogra, ofendendo corno. Ué, não pode. Mas ninguém liga, né? Papagaio, eu estou ofendendo animal. Aí vem a Luísa Mel te cancelar. Não tem, cara. Não tem pra onde correr, cara. Tanto que quando aconteceu esse negócio da hidrocefalia, eu sei que tinha um programa da Jovem Pan que tava discutindo isso. E acho que foi o Ricardo Ventura, ele falou, então me cita uma piada que não ofende uma classe, um grupo, uma profissão, uma ideologia, um negócio. Aí falaram, o Leandro Hassum. O Leandro Hassum não ofende ninguém. O Leandro Hassum acabou de passar um puta problema aí com o nanismo por causa do filme dele na Netflix. Aí falaram, o Whindersson Nunes, já teve problema porque brincou com um sinal de Libras. Cara, não tem, cara. Não tem. Sempre alguém vai. Não tem como. Então, realmente, aí vai acabar a comédia. Vai acabar. A minha defesa não é que... É você entender o ambiente. Eu não acho que pode tudo. Não é? Pode... Aliás, se alguém acha que eu penso, tudo hoje é muito mimimi. Não, eu não acho isso, cara. Eu não acho isso. Nem do tipo, bom, era os anos 80. Não, cara. Pergunta pra um travesti, pra um gay, pros negros. Eu não acho. Eu acho que várias pautas precisavam realmente melhorar. Não acho que, bom, era os anos 80. Não é isso não. Acho que muita... Mas é que tá, Luquinhas, você fazer piada, os seus amigos fazer piada pesada, o tiozão aí da sua rua fazer piada pesada, nenhum deles tá sendo filmado, nenhum deles tá sendo gravado e não vai chegar na internet, tá ligado? Eu acho que uma coisa que poderia
evitar esse problema pros comediantes, né, e tal, é falar pra não gravar os shows deles. Pô, vai entrar no meu show, tem que deixar o celular lá na recepção, guarda celular, não pode filmar, não pode gravar, não pode nada. Vocês vão ver aqui, vai ficar aqui, entendeu? O que eu falo aqui vai ficar só entre a gente, tá ligado? Eu acho que é o único jeito de, tipo assim, não afetar pessoas que, tipo assim, não gosta de piada, tá ligado? Porque eu, por exemplo, não gosto de piada, mas eu, tipo assim, whatever, tá ligado? Se ele fizer piada lá pro nicho que gosta, eu não tenho nada a ver com isso. O nicho dele é o nicho dele, entendeu? Eu não acompanho, tá tudo bem. Se eu não gosto, eu não vou ver, tá ligado? Então, assim, eu acho que o negócio seria não filmar. E aí, Jack, tudo bom? Fazer piada homofóbica, gordofóbica, outras coisas... Pra mim, no máximo, tem que tomar multa e trabalho voluntário. Então. Pô, toma uma multa e tal. Faz algum trabalho voluntário. Sei lá. Sei lá, obriga ele a doar dinheiro pra instituições que cuidam de pessoas com esse tipo de problema. Mas, tipo, você prendeu o cara, não vai adiantar em nada, cara. Não vai adiantar em nada. Nossa, nada a ver, né, cara? Tanta coisa pior acontecendo no Brasil e não vai preso. Pior que coincidiu desse mesmo momento onde tá tendo esse BO com o Léo Lins, coincidiu do cara lá do MC Pose ter sido descoberto, né? E tipo assim, olha a distopia, cara. Olha a diferença de uma coisa pra outra. E o outro não teve nem 1 ano de prisão. O que é isso, cara? Ele foi solto, né? Ele, na real, não sei nem o que aconteceu. Eu não acho que ele tá preso, não. Aí o outro aqui, 8 anos de prisão. Por quê? Porque fez piada de mau gosto. Nossa, cara, é muito ridículo. Esse bagulho entrou junto com as leis de racismo. Então é um crime que não pode nem pagar fiança. Ah, entendi. Cara, mas é que tá... Eu acho que o humor é uma coisa muito diferente do que você pegar e você xingar um cara por causa da cor da pessoa, ou coisa assim, tá ligado? É muito diferente você fazer humor disso. Pode ser humor pesado? Pode ser humor pesado, mas ele tá num nicho, ele tá num contexto onde ele tá onde ele tá atuando, tá ligado? Onde ele tá inventando uma historinha ali. Não é uma coisa que ele tá necessariamente falando assim, xingando outra pessoa, tá ligado? Não necessariamente ele é racista por estar fazendo piada disso. Então, assim, eu acho que deviam fazer isso que eu falei, cara. Entrou no meu show de humor, não vai poder filmar, não vai poder gravar, não vai poder ficar com o celular na mão e nem nada. Vai guardar tudo e se gravar, vai tomar... suspensão dos meus shows, sei lá, um bagulho assim. O humor não pode, mas lavar dinheiro, fazer parte de algum comando. Ah, então! Ai, cara. Só o Brasil mesmo, né, véi? Hoje em dia tem câmera menor do que você imagina. É verdade, né, cara? Tem câmera escondida, essas coisas. Mas é que tá, pô, gravou um show meu, não vai mais poder entrar nos meus shows, ponto, acabou. Grava lá o CPF da pessoa que gravou e tudo mais, e não deixa a pessoa mais entrar pra ela não fazer mais isso, tá ligado? Sei lá. Eu acho que deviam fazer algo relacionado a isso, porque o contexto ali que ele tá contando aquela piada é muito diferente de você pegar, gravar e colocar na internet, misturando com vídeos, né, catastróficos, igual ele falou, que a galera fez. Hoje em dia, né, já vi, a pessoa coloca a câmera em tudo quanto é lugar, pois é. Nem roubo de celular de 9 anos? Ah, nem roubo de celular dá 9 anos. Então, aí eu não sei, porque tem aquela questão do réu primário, né? Réu primário, eu não sei se é só pra, tipo, matar alguém ou se envolve qualquer coisa da lei, tá ligado? Acho que não pode, porque a gravação pode ser usada para comprovar algo. Você impedir isso meio que dá brecha pra coisas piores acontecerem. Não, mas é que tá, Matheus. O que eles poderiam fazer? Ó, vou dar minha opinião. Eles poderiam ter pessoas gravando ali o stand-up deles
pra eles liberarem num lugar específico, num site específico, sei lá, tipo um negócio assim de assinatura, entendeu? Ou algum lugar, tipo, sei lá, só pra membros no YouTube, sei lá, um bagulho assim, tá ligado? E eles podiam gravar, porque aí pessoas que gostam de piada realmente iam ter que assinar pra ver, tá ligado? Então, assim, gente que não gosta de piada, gente que não gosta de humor assim, não ia ver sem querer, às vezes, tá ligado? Pessoas que não gostam não iam precisar ver isso, né? Porque daí não ia ter de fácil acesso. Mas, enfim, só minha opinião. Não sei. Não sei se daria certo também. Alguém vai baixar, vai piratear, vai chegar em quem não gosta. Pode chegar em quem não gosta, realmente. Mas é igual ele falou. Você vai ser o mensageiro do diabo e vai mostrar pra pessoa que não gosta de piada? Aí é meio sem noção mesmo, né? É bem nonsense. Mas uma contenção de danos relacionados a piadas é tentar fazer alguma coisa do tipo. Pra prevenir que cheguem mais pessoas. É triste imaginar que tudo poderia ser diferente. Ai, Luquinhas, nem penso muito nisso. Acho que muita pauta aí social precisava crescer e o humor avança junto com a sociedade. O lance é saber onde você tá naquele momento, como você já falou aí algumas vezes. Sim, é isso, cara. É isso. E quem tá no ambiente entende isso e acabou, cara. Ponto. Pra mim é muito, muito, muito simples. Mas, às vezes eu penso, porra, quando dá um cancelamento, eu falo, caramba, eu vou ter que repetir isso de novo. Aí imagina o cientista que tem que explicar de novo que a Terra é redonda. Bom, então tá bom. Tá zoando os caras do que acreditam na Terra. Tá vendo? Exatamente, já pode ofender alguém. Caralho. Exatamente. Super Xandão te encontrar na rua vai te quebrar na porrada. Xandão. Ofender os terraplanistas. É isso, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Eu acho que tá foda mesmo. Mas não, o que tá foda, na verdade, é a má vontade das pessoas, tá ligado? Sim. Eu acho que o grande... A gente tem um problema muito sério que é o fato das pessoas... elas estão procurando uma maneira de te fuder. Assim, em geral, tá? Sim. Não comigo, ou contigo, ou com o Léo. Eu acho que é uma parada que, não sei... Eu não gosto de... Eu sei quem é o Super Xandão, tô ligada. Aquele cara lá que deu um grito lá e estourou a luz da câmera. Ele defende a Terra plana, umas paradas loucas assim. Terra plana, documentário Cosmos é uma mentira. Não. De alguém e eu tô aqui protegido pelo fato de estar anônimo numa rede social e eu posso ser um arrombado com esse cara à vontade que não vai acontecer nada comigo. Né? Isso é uma coisa que eu vi o Maurício, o Meirelles comentando isso e eu concordo. Eu acho que assim, cara, você não... Você vai ter um perfil, eu acho que tem que ter uma pessoa por trás desse perfil. Uma pessoa rastreável. Um CPF, um bagulho... Eu não acho que tem que ser... Tinha que ser proibido perfil que não tem nada, né? Isso eu acho... Não tem nome. Isso eu acho que já limitaria demais, cara, os problemas. Sim. Porque aí você já sabe quem está fazendo o quê. Seja imputando um crime, seja ameaçando de morte, seja ofendendo uma pessoa, aí você já sabe, né? Tanto que é isso. Eu tenho muito problema, por quê? Porque eu sou uma pessoa... Ficou uma merda isso aí? Não, tá bom. Tá ótimo, tá top, irmão. Você tá tomando uns drinkzinhos lá. O Igor não sabe usar a rodela de colocar um copo em cima. Porque o meu perfil não é uma página de humor ácido, que não tem ninguém, não. É minha... Mano, qual que é o nome disso, cara? Porta-copo. Caceta, viu? Cara, por isso que dá problema. Tanto que, cara, tem uma piada... Isso, eu estou sendo... se expõe, né? Tem uma piada que eu estou sendo... Não, pior que tem gente que ainda fala, você se esconde na frente da câmera. Né? Porra! Esconder na frente da câmera. Escondo na frente da câmera? Caralho! Eu escuto isso aí, cara. Porra, meu Deus do céu, cara. Tem uma piada que eu tô sendo... Pô, mas aí também tá a questão de se esconder, né, cara? Igual eu falei, igual eu tinha falado de não deixar a galera filmar o show e, enfim, mostrar em outros lugares, né? Tem a questão de falarem que ele tá se escondendo porque tá falando coisa que é errada, né, e tal. Falar coisa que é errada, ele até pode estar falando, né? Mas, pelo menos, ele não ia estar divulgando tanto, assim, o que ele tá falando. Investigado pelo Ministério Público, onde estão, assim, pedindo para me apagar de todas as redes sociais, todas. Tem uma multa milionária mesmo, e um pedido de prisão.
Tá leve, então. Pois é. Por causa de uma piada de 2016, do meu primeiro especial. A piada é: surdo mudo com mal de Parkinson é considerado gago? Piada antiga. Porque aí ele gagueja, é isso. Eu entendi. Cara, E aí, por causa disso... estou sendo julgado por preconceito com deficientes. Por causa dessa piada. Por causa dessa piada. Então, assim, aí você fala... Cara, meu Deus do céu. Uma multa milionária, porque aí é dano coletivo. E aí, Assim, tem mudo que nem sabe que eu existo e querem dar uma recompensa pra ele. Cara, por causa de uma piada que nem ouviu. Quem vê pensa que esse valor aí dessa multa, se ele pagar, vai direto pra pessoa deficiente. Duvido. Vai tudo pro bolso do governo, cara. Vai tudo pro bolso dos ladrão. E ele vai receber, será? Não vai. Isso não foi nem piada, isso é a lógica. Realmente é a lógica. Então, assim... Foi o Léo que disse. Cara, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que não vai dar em nada. Acho que se não tem como Eu acho que não vai dar em nada. Corta pra 2 anos depois ele sendo preso. mudar em nada, porque se der problema, se tu for condenado, assim... Eu não sei, acabou, eu acho. Então, exatamente, é isso que eu penso. É isso que eu penso. É tipo, cara, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Mas aí fala, pô, mas, cara, aí vieram falando que esse termo já é errado, surdo-mudo, não se pode não? usar. Não pode. Tá vendo? Qual que é o termo? Não pode. É só surdo. Só surdo. Porque aí como. Porque como ele não. Porque a maioria dos surdos, ele consegue produzir sons. Só que ele não fala porque ele é surdo. Então, embora tenha alguns que ainda vocalizam. E se ele ficou surdo depois, Não. alguns anos então, depois, ele consegue vocalizar? Se ele ficou surdo depois, ele fala. Porque ele falava e ficou surdo. Agora, se ele sempre foi surdo... Você tá questionando, você não confia que o governo brasileiro vai enviar para instituições de ajuda. Não, eu não tô me questionando, realmente, não vai acontecer isso. O máximo que vai acontecer é ir parar no bolso dos políticos lá. Os caras estão atrapalhando aí. Se ele sempre foi surdo, aí ele não escuta, como é que ele vai reproduzir o som? Aí ele assim, não tô zoando, eu tô falando que ele faz os sons que a corda vocal quando mexe, pô, tu toca piano, né? Quando mexe a corda vocal deve fazer uns sons lá. Aí falaram que o termo... Que papo. Não, eu tô curtindo. Então falam que eu sou surdo. Só que aí, surdo mudo é ofensivo. Porque falaram, pô, mas o mudo fala. Eu falo, então fala, caralho. Porra. Não, pior que tem mudo que fala, mano. Não. Caceta, viu? Agora eu que me embananei aqui. Tem surdo que fala, mano. Tem surdo que, tipo assim, às vezes ficou surdo com o passar do tempo, tá ligado? Tipo, nasceu, sabe, escutando e depois foi ficando surdo. E aí pode até conseguir falar, só que não tem tanta... como é que fala? Noção do volume, né? Qual o limite do humor? Então, Deco, eu acho que... Eu não gosto de piada. Eu não gosto de piadas no geral. Pode ser a piada mais pura possível. Eu não gosto de piada, entendeu? Eu não gosto disso. As pessoas, dá pra entender que as pessoas, elas se afetam, às vezes, com alguma piada específica e se sentem mal por isso, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem que ter uma contenção com relação a esse tipo de coisa. Tipo, cara, você faz stand-up? O seu conteúdo vai ser só pra quem consome stand-up, tá ligado? Só pra quem consome, só pra quem vai atrás do seu conteúdo, tá ligado? Isso ia capar pra caralho a quantidade de pessoas que vão pegar o conteúdo dele pra ver sem gostar de piada pesada, por exemplo, tá ligado? Mas assim, eu não sei como é que poderia ser feito isso. Talvez um algoritmo que fizesse com que stand-up, essas coisas, não aparecesse pras pessoas e só pra quem procurasse, sabe? Então, não sei.
Mas é muito bizarro você ser preso por fazer uma piada. Ah, mano, sério, de verdade, cara. O cara, ele tá sendo irônico. O cara, quando ele faz uma piada, ele tá sendo totalmente irônico. A gente não pode ser irônico. É proibido agora. A gente não pode mais ser irônico. Não pode mais falar ironia. Proibido. É, assim, eu acho que... Cara, tem que ter alguma coisa pra arrumar isso, velho. Que não seja prender um cara que é inocente, cara. Só porque ele fala merda, ele tem que ser preso? Não, as pessoas falam merda o tempo todo. Mas, tipo assim, ele não tá ofendendo diretamente alguém, falando pra pessoa, tá ligado? Não tá sendo direto. Ele tá sendo irônico e fazendo uma piada. Isso é bizarro, tá? Isso é bizarro. E aí, senhor, chegou no meio da polêmica, mano. Ele produz sons. Esse daí. Eu já estudei com surdo, mano. Eu estudei numa sala onde tinha, acho que 6 pessoas surdas. Aí, eles ficavam num canto, assim, da sala. E tinha uma professora, né, que fazia linguagem de sinais e tal. E, cara, eles não conseguiam medir o volume da voz deles. Às vezes, eles davam uns berros. Ai, que não sei o que, no meio da aula, assim, do nada. Não concordo com esse tipo de piada, acho absurdo. Eu também. Acho que tinha que ser proibido, mas achei bizarro o cara ser condenado a 8 anos. Sim, eu concordo, mano. Eu concordo com a visão do Caio também. Vou contar minha situação. E eu sou descendente de japonês, eu vi piadas desde criança até agora. Escuto as mesmas piadas e nunca me importei. Então. É que assim, né? Algumas pessoas... levam pro pessoal, né, cara? Isso que é foda. Você pode não ligar, mas outras pessoas ligam. E aí leva pro lado pessoal, se ofendem com isso, podem até ir lá e processar o cara por causa disso, pipipopopó. Mas assim, ser preso é um absurdo mesmo. Igual o Don Piovan diz, ele é branco, rico, famoso. Provavelmente ele não será preso. Será, mano? Exposed do Brelli? Nem sei quem que é Brelli, Jesus. Quem que é Brelli? Acho bizarro que um dos países mais violentos do mundo, a prioridade é prender comediante. Pior, né, Dark? Puta que pariu, cara. Se fuder, hein? Não, mas eu entendi o que você falou, Caio. Eu concordo com o que você disse. Eu concordo com o que você disse. E uma coisa que eu já falei e vou repetir. Mano, aconteceu uma coisa bem pior com relação à lavagem de dinheiro, com relação ao negócio lá, que eu não vou falar o nome, porque senão eu vou morrer. Enfim, e aconteceu bem perto disso daqui, pra gente ter um parâmetro da palhaçada, do circo que é esse Brasil, mano. Da palhaçada, o circo que é esse lugar. Piada é crime, crime é piada. É, exatamente, Fael. Pior, cara. Que loucura, né? E alguns vocalizam. E, pô, é muito foda. Eu vi um cara que ele é bem foda mesmo. O cara consegue falar mesmo tendo sido sempre surdo. Mas aí, enfim, absurdo. Por que eu... Como é que é? O cara consegue falar sem nunca ter ouvido? Tem. Mas daí é... Foda, muito foda. E a voz é... Não, é diferente. Ele fala um pouco assim, mas é muito foda. É difícil muito foda, porque, falar, né? ouvido, sem cara, nunca ter falado. Pelo jeito que acho que mexe a boca, é um bagulho foda. Só que assim, por que na... Aí vamos lá na piada. Por que eu... Se eu falar só surdo, mesma piada, vamos lá. Se eu falo surdo com mal de Parkinson é considerado gago, a piada não funciona tanto. Por quê? Porque o Roger do Ultraje é surdo. Mas ele fala. Quando você pensa em surdo, a imagem instantânea que vem é de alguém que não escuta. Mas não necessariamente de alguém que não fala. Que vai usar libras. Não é essa imagem que forma na cabeça. Ele é um pouco surdo. Quando eu falo surdo, mudo, a imagem que o público cria na cabeça é alguém que usa a linguagem de sinais. E é isso que eu preciso fazer pra piada funcionar. Se tu falar só mudo, também tá errado? Tipo, as pessoas vão te cancelar também? Aí eu não sei. Tá vendo? Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Cara, é esse que é o problema. É meio que é o aplicativo do preconceito. Você tem que atualizar pra ver qual que é a palavrinha do dia. Qual que tá usando agora. Qual que... Por exemplo, quando eu tive... Não lembro qual dos cancelamentos. Alguém falou, não se fala... pessoa, não se fala deficiente. É pessoa com necessidades especiais. E ao mesmo tempo eu já vi um falando, não é pessoa com necessidades especiais, é pessoa com deficiência. É assim mesmo. Então aí você... Mano, pior que, cara, eu estudei psicologia, né?
E eu entendo muito esse lance de falar um negócio que às vezes é errado tecnicamente errado, mas a gente não sabe porque muda toda hora, muda sempre essa parada, tá ligado? Então, assim, como é que a gente vai adivinhar, cara? Tipo assim, a gente que não tá inserido num contexto, a gente que não tá trabalhando com isso, que não tá estudando, né? Não tá... Eu, por exemplo, estudei psicologia, mas não tô me atualizando, né? Então, assim, é bem difícil de acompanhar essas mudanças também. É confuso pra caramba. Maluco, e agora? E agora? Que termo eu uso? Porque você usa um, ofende um, usa um outro, ofende o outro. Não dá pra saber, cara. Não dá pra saber. Aí, deficiente, ofende. Pessoa com deficiência, ofende. Oi? Faz o que então? Finge que não existe? Pois é, não tem o que fazer, cara. Aí, que termo você usa? Pessoa com partes vendidas separadamente? Não, vai bengala, as coisas. Caralho. Não, mas assim... Eu tenho medo até de rir de qualquer coisa agora. O negócio tá tão chato, você não pode mais rir, porque se você rir, você está concordando, né? Não sei, pô. Me fala aí, pô. É isso? Triplex alugado. Eu acho que não, mas está mais ou menos assim, né? Também, acho que tem vezes que rola isso também. A galera tem muito receio de tudo, cara. Muito receio de tudo. Eu acho que... Assim, óbvio que... Também eu não acho que... Não, porra, geral tem que sair, porra, escrotizando, falando que... Não, claro que não. É óbvio que você precisa... É melhor você pensar duas vezes antes de falar do que sair falando. Óbvio que eu acho isso também. Mas... Isso aqui é pior, né? Porque assim, tu pensou pra caralho antes de falar aquela porra. Pô, então, qual delas? Qual delas? Todas, né? Todas. Então, mas aí que tá. Mas eu tô te zoando. Não, eu tô ligado, porque assim, é o que eu falei, eu não vou pegar o bagulho, ligar os stories e sair metralhando. Agora, eu pego uma piada que eu contei 200 vezes. 200 vezes riram. Então, é uma piada. E funciona. Ponto. Acabou, não tem argumento. Aí... pra ele a piada não tem limite, mano. Pra ele o humor não tem limite, tá ligado? Mas alguém vai se machucar. Mas é só não fazer essa pessoa... É só não fazer a piada chegar nessa pessoa, né? Porque assim, eu tomo todo o cuidado pra que só vá no meu show quem quer ver isso. Por isso que o nome do show é Bullying Art, não é... Porra, comédia pra família. Por isso que no cartaz eu tô com a camisa de força. Nesse agora, no Perturbador, que eu acabei de lançar, é uma caixa, tipo uma carta de baralho, e tem os temas. Eu falo sobre racismo, serial killer, gordofobia. Ali não tá escrito amor ao próximo, porra, mais amor, por favor, gentileza gera gentileza. Não tá escrito isso, cara. Se o cartaz tivesse isso, gratidão, gratiluz, não tá escrito isso, cara. Se tivesse só essas palavras, né? Alguém, pô, que legal, bacana esse cara, poxa, deve ser um show muito legal. Aí vai lá e vem uma atrocidade atrás da outra, a pessoa vai sair se sentindo mal. Pode ser que ela saia se sentindo mal, e com razão. Agora, você sabe onde você tá entrando, meu amigo. Não venha reclamar depois. Você pega o MMA, o cara chuta a canela do outro, quebra ao meio, enverga pro outro lado. Cara, mas é mais chocante, tem gente que não aguenta ver. Mas, credo, porra. Teve um vereador que tava querendo, acho que, proibir boxe, que ele acha muito violento. Quantas pessoas não sustentam sua família com boxe, cara? O cara conseguiu sair da periferia, sair da favela e dar uma vida digna pra toda a família dele por causa da luta. Aí um vereador, porque ele acha muito violento, ele quer proibir isso. Meu Deus do céu, cara. Não tem o menor cabimento. Você sentiu que os teus shows encheram mais depois desse último aí? Toda vez que acontece um cancelamento desse, existe um movimento nos teatros também? Acontece. O pessoal Coincidentemente, eu falei do interior do Ceará, né, naquela época, e o meu próximo show era em Fortaleza, no Ceará. Então, assim, se teria um lugar onde era pra eu ter rejeição, era lá. E, pô, foram 2 sessões lotadas. Não cancelaram esse? Não. Chegou a rolar um receio do teatro, eu falei, fica tranquilo, mandei um áudio pra responsável do teatro, aí ela se sentiu mais segura e não teve problema nenhum. No Rio de Pra mim tem público pra tudo. Quando se fala o nome de alguém aí, já acho meio errado. Porque parece uma ofensa direta. Sim, exatamente. Tem amigo cadeirante, ele fala que sempre gostou de mim porque eu sempre fui o cara que brincava com ele e não vitimizava.
Inclusive, dá pra chamar ele aqui no chat. Pra falar isso. Eu confio na sua palavra, Rafael. É o que ele falou, cara. Ele não... Ele tenta fazer com que só pessoas que gostam disso, que, né, gostam de piada assim e tal, vá no show dele. Ele não chama atenção pra um público geral, tá ligado? É um público bem específico, é um nicho de piada, tá ligado? E eu acho que ele podia fazer uma contenção de danos, tipo assim, pô, no começo de todo show, sei lá, dar uma palavra sobre... No começo e no final, né? Falar algumas coisas sobre preconceito, sobre essas paradas mais pesadas, assim. Dar a opinião dele de verdade, sem ser o piadista lá, né? Sem ser ele fazendo piada. Dar a opinião dele, sincera, sobre aquilo. Ó, errado e coisa e tal. Lá. E aí, depois ele vai e zoa com isso, tá ligado? Eu acho que seria uma coisa menos mal. Ele fala no final do show... então ele já fala isso, já faz isso, meio que uma contenção de dano. Desse jeito, logo vão mandar prender os fãs dele. Então. Se você não gosta, não assista. 1 milhão de assuntos por aí pra acompanhar. Então, exatamente, é a mesma questão, tipo assim, cara, você não gosta de um negócio, você não vai acompanhar, tá ligado? Você não gosta de uma pessoa, você não vai atrás do show da pessoa pra ir, tá ligado? Faz o advogado do diabo, ele faz. Mas os cortes que utilizam não contém essa parte. E, pô, foram 2 sessões lotadas. Ah, não cancelaram esse? Não. Chegou a rolar um receio do teatro. Eu falei, fica tranquilo. Mandei um áudio pra responsável do teatro. Aí ela se sentiu mais segura e não teve problema nenhum. No Rio de Janeiro, eu tive um problema. Era pra ter aberto venda. E aí acho que ficaram com receio. Eu perdi 15 dias de venda, porque não estavam liberando. Aí liberou. Cara, tinha assim, 18 dias. Era um teatro de 1.000 e poucas pessoas. 18 dias, eu falei, velho, vamos pra cima. A gente foi, lotamos uma sessão. Vamos abrir extra. Faltava mais aí 6 dias, vamos abrir extra. Abriu a extra, vendeu um dia, cancelaram. Não vamos poder fazer extra. Por quê? Qual que é a regra? Não, porque não sei o quê. Aí eu já postei, marquei o teatro, mas na boa, eu falei, se vocês quiserem referência, tem vários outros teatros que eu me apresentei aqui, vocês podem entrar em contato com o dono dos teatros, Teatro Manauara, Teatro não sei o quê, Teatro Positivo, Teatro... E aí começaram a mandar mensagem no perfil do teatro e liberaram. E foram 2 sessões lotadas. Então, cara, o que eu acho você não quer me receber? Tudo bem, principalmente se for um espaço privado. Que não tem todo direito. Não quero teu show aqui não. O teatro é meu, não quero. Quando é da prefeitura, aí eu já acho errado. Se alguém fala, mas aí o prefeito, o que administra, não tem esse direito? Não, porque justamente ele administra, ele não é o dono. Então, eu acho que aí ele não me receber porque eu fiz piada da prefeitura, eu acho completamente errado. E você que tá assistindo esse vídeo... Mas é aquela coisa, né, cara? Eu acho que é muito difícil... É muito difícil você falar que ele tá certo também, porque tem muita coisa pesada que ele fala, né, e tal. Mas e aí? E a tal da liberdade de expressão? A gente tem que entender que o cara que ele tá lá fazendo uma piada, ele é simplesmente um humorista, tá ligado? É o que eu falei, cara. Ele tá lá basicamente atuando, entendeu? Ele tá lá igual um ator. É como se fosse um teatro, tá ligado? Você, tipo assim, falar sobre isso, às vezes dá até luz a coisa que é um tabu. E às vezes as pessoas não falam porque é um tabu, entendeu? E às vezes é importante falar sobre, mesmo sendo um tabu. E, assim, tem coisa que é meio pesada, é bem pesada, é bem ruim, inclusive. Mas tem gente que consome esse tipo de conteúdo e tá tudo bem, se a pessoa não é uma pessoa ruim, se a pessoa tem a coerência de saber que aquilo que a pessoa tá fazendo piada é errado e achar aquilo divertido do mesmo jeito, quem somos nós pra falar que a pessoa não pode consumir esse tipo de conteúdo? Assim, o Léo tá num show fazendo piadas, né? O vídeo que mandaram o Léo tirar do ar, ele está num palco de stand-up fazendo piadas de stand-up para pessoas que pagaram para ver o stand-up em um canal de um comediante que só entra quem quer ver aquelas piadas. Então, assim, todo o contexto deixa extremamente claro que trata-se de uma encenação. Exatamente. Trata-se é o que eu falei. De uma coisa num teatro, trata-se de uma ficção, trata-se de uma
obra artística. É o que eu falei, pô. Então, temos uma censura de obra artística, é isso que se trata. Tem um detalhe A piada do tijolinho pode? A galera vai passar pano pra Lanzoca também? aí que eu preciso apontar pra vocês aqui. A coisa é bem mais séria do que parece e bem mais complexa do que isso. Por quê? Deixa eu tentar explicar da maneira mais clara possível. Tem uma lei chamada Lei do Racismo, tá? Eu trouxe até um papelzinho para colar aqui os números. É a Lei 7.716 de 89. O que aconteceu? Essa lei foi alterada por uma lei de agora. Opa, tá melhor aí? Obrigado. Que é a Lei 14.532 de 2023. O que aconteceu? Essa lei, que é a Lei do Racismo, ela tem coisas importantíssimas. É uma lei fundamental, ponto. Né? A gente não pode admitir que haja racismo, que é uma das coisas mais abomináveis que existe. Racismo, homofobia, transfobia. Óbvio que isso não pode acontecer. Mas o que essa lei fez? Ela incluiu, essa lei de 2023, na Lei do Racismo, a chamada injúria racial. Tá certo? Então, se você ofender alguém em razão da cor, etnia, raça, procedência nacional, Religião. você tem uma pena... Religião tá no Código Penal, tá? Você tem uma pena alta, né? De 2 a 5 anos. Mas o que essa lei fez, cara? Essa lei fez algo que, na minha opinião, é muito grave. Ela incluiu um artigo que é o 20A. E o que esse artigo 20A diz? Ele diz o seguinte, que se você cometer qualquer crime da lei do racismo, com intuito recreativo, de diversão ou descontração, a pena é aumentada em 1/3 até a metade. Então, deixa eu agora tirar o juridiquês de lado e vou explicar qual é o ponto. Primeira coisa que tem que ficar clara. Ninguém em sã consciência vai ser contra a lei de racismo. Ninguém, né? Transfobia, etc. Isso tudo tem que ser abominado. Mas qual que é o ponto? Imaginemos que eu seja um baita de um fascista monstruoso e eu abro um canal no YouTube e faça apologia a crimes raciais. Dizendo, olha, não contrate pessoas de tal etnia, etc. Eu tenho uma pena menor do que se eu estiver fazendo uma piada. Eu vou explicar de novo, tá? Interessante, né? Não é interessante. Isso pra mim é absolutamente chocante. Se eu falo sério, eu recebo uma pena menor do que se eu faço uma piada. E tá na lei isso. Então, qual que é o problema do Léo Lins? Só pra deixar claro, não sou advogado do Léo Lins, nem sou criminalista, tá bem? Meu negócio é a área civil. Tô colocando isso aqui porque é uma questão que me preocupa. Qual que é o ponto, cara, que é mais grave? O Léo Lins não tá respondendo a um processo civil. Tá respondendo a um processo criminal. Então, a medida... O Ministério Público está sendo atacado, do tipo, um absurdo que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público está cumprindo a lei. Ele está sendo acusado da prática de um crime grave, que é o crime de racismo. Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura civil, do tipo, não, você não vai poder sair, você vai ver só. É tipo assim, você pode estar querendo sair de São Paulo para fugir. Da aplicação da pena. Então é uma coisa muito séria. E é inafiançável também. Crime inafiançável. É crime de racismo. É um crime imprescritível. É um crime que a Constituição Federal colocou como um dos mais graves que existem. É só para que vocês entendam o absurdo disso aqui, né? A gente vai chegar no momento que o advogado vai ter que usar a seguinte defesa. Doideira. O seu cliente está sendo processado porque ele fez um show de piada, um show aqui, e fez algumas piadas. Aí você vai ter que dizer, não. Ele não fez piada, ele falou sério. Porque ele vai pegar menos tempo de cadeia do que se ele... Exatamente, cara. Ele vai pegar menos tempo de cadeia se ele literalmente ofendeu alguém, tá ligado? Meu Deus, cara. Tá fazendo piada. Então, quer dizer, se isso não for absurdo, eu não sei o que é. Tá, e aí tem gente que... Tem um argumento inteligente até. Eu converso com vários amigos meus juristas. É importante ouvir os argumentos contrários para até pra você pensar nas falhas dos teus argumentos. Isso. E aí tem a turma do direito nos bastidores, a maioria esmagadora mete o pau nisso. Mas em público não costuma falar muito porque pega mal, cancelado e tudo mais. Tem um amigo meu que é promotor de justiça, é um cara muito bacana, e ele diz o seguinte: o objetivo da lei
foi justamente impedir essa disseminação de uma cultura do racismo recreativo. Ou seja, acabar com essa ideia de que o racismo pode ser algo de brincadeira. Então, o objetivo da lei é punir mais gravemente isso. Eu entendo o raciocínio, é um raciocínio que... Primeiro, que isso... Você pode... A gente tem o direito de não gostar do Léo Lins, mano, mas que isso que tá acontecendo é estranho, cara. Tanta coisa pior acontecendo no Brasil e ninguém vai preso, não acontece nada, todo mundo fica de boa. Aí o cara vai preso por fazer piada, tá ligado? Nossa senhora. Não deixa de ser desproporcional você punir quem tá brincando mais severamente do que quem tá falando sério. Segundo, quem fez essa lei não entende nada, minimamente, de sociedade. Então, é isso que a gente tá discutindo sobre, Renato. É isso que a gente tá discutindo sobre. Porque, assim, o crime, na realidade, é você ofender uma pessoa, tá ligado? Você ir lá e chegar na cara da pessoa e falar, você é não sei o que, tá ligado? E, sei lá, você literalmente falar na cara da pessoa e ser diretamente pra uma pessoa específica, entendeu? Você ir lá e fazer isso com certeza é um crime. Agora, você fazer uma piada, você ir lá fazer um show você fazer um show de piada, de ironias, você ser um ator ali na frente de uma plateia que pagou pra estar ali porque gosta daquele tipo de humor. E, tipo assim, você não gosta do tipo de humor dele? Beleza, não vai lá no negócio ver ele, não vê vídeo dele, não vê vídeo das piadas dele. As piadas dele é de mau gosto? É de mau gosto, com certeza. Mas eu acho que tá com uma proporção... A proporção que tomou isso é muito bizarra. Socialmente não é assim que funciona. Então, eu entendo, Dez. Eu entendo que... você falar coisas racistas e coisa do tipo, gordofobia... Você não parece entender... Então, eu entendo que você falar gordofobia, falar racismo, falar coisas assim, normalizam algo que não pode ser normalizado, entendeu? Eu entendo que normaliza algo que não pode ser normalizado. Eu entendo que é errado. Eu sei disso. Mas eu acho que a pena que ele tá tomando é bizarra, cara. É bizarra. Ele não faz a piada com judeu ou outros grupos de estado de poder apenas com minorias. Aí eu já não sei, porque eu não acompanho ele, Dez. Eu não acompanho ele pra saber, entendeu? Assim, ele tá errado em fazer algumas coisas, algumas piadas, tipo, que são muito pesadas. Ele poderia trabalhar numas piadas que são mais inteligentes e que não ofendem minorias? Com certeza! Porra! Com certeza, cara. É lógico, ia ser bem melhor. Ia ser bem melhor pra ele, inclusive, né? É diferente você fazer piada e espalhar o ódio. Exatamente, cara. Ele pode até usar os assuntos que ele tá fazendo piada pra depois ir logo em seguida e falar alguma coisa relacionada àquilo que a galera, tipo assim, não costuma falar, entendeu? Porque é um tabu, entendeu? Ele pode dar luz a um problema em que as pessoas não falam. Você já viu as piadas dele? Já vi as piadas dele. Já vi. Por isso que eu não gosto dele. Eu não gosto dele, gente. Eu não gosto dele. Eu só acho que a proporção que isso tomou é bizarra. Principalmente por causa do que tá acontecendo também no Brasil aí. E de arte e de humor. Eu falava pro Danilo outro dia, as pessoas não fazem piada com assuntos que não existem para que eles façam Exatamente, cara. Quem disse que o Léo Lins não é um artista? Ele é um ator, ele atua. Ai, mano. Não é nem questão dele ou do que ele fala. Temos é que ver o que estão fazendo no Brasil sobre silenciar as pessoas. Pode ser também. Eu não gosto dele, mas a coisa tá bizarra. Agora escreve, quem roubou INSS e outras paradas graves não vai ter um preso. Verdade, mano. Vai todo mundo sair impune. Vai todo mundo sair, ó, de boinha, com milhões na conta depois de ter roubado de um monte de gente, tá ligado? É isso que eu acho que é uma ironia gigantesca do nosso Brasil, tá ligado? As pessoas podem fazer o que elas quiserem, pode roubar pra caralho, pode lavar dinheiro, lava dinheiro, entendeu?
Mas é o que a gente tá fazendo, Renato. A gente tá comparando coisas relacionadas a isso. As leis estão totalmente de acordo com pessoas erradas. A preguiça, tá dando preguiça também esse assunto, mano. Assim, é a minha opinião, né, cara? Cada um tem a sua opinião. Vocês têm a opinião de vocês, tá tudo certo. O problema tá posto, o elefante tá na sala. E as pessoas fazem Uma pessoa mata e fica 2 anos, sem contar que tem réu primário. piada. Então, uma lei dessa, eu arrisco dizer, ela vai ter um efeito contrário. Os comediantes que estão no topo, Danilo, Léo, essa turma que já tá, o Malmeira, essa turma que tá no auge aí, não vai ficar se arriscando a fazer esse tipo de piada. Mas não vai, porque vai pra cadeia. Agora, a molecada mais nova, Olha lá, hein? eu espero que não, né? Às vezes. Você acha que você vai trabalhar mais, hein, Maurício? Essa molecada mais nova vai... Tu vai... não, né? É o criminal que vai trabalhar. É o criminal, é o meu amigo Cury. A molecada mais nova vai fazer piada, entendeu? Vai fazer mais piada ainda pra desafiar isso aqui. O problema não é fazer uma lei pra acabar o racismo. A gente tem que acabar o racismo pra que as pessoas parem de fazer piada. Entendeu? É de uma estupidez galopante. Veja o absurdo dessa frase do ponto de vista lógico e do ponto de vista cultural. Uma piada racista. Piada racista é um impossível lógico. A piada pode ter por objeto um ato racista. É como dizer que um romance é racista. Como que um filme é racista. Assim, será que não dá para entender que a arte é uma criação cultural de uma realidade inexistente? Na minha opinião, sobre tudo isso aí, vamos lá. Se existisse, se o Léo Lins sofresse uma pressão popular e a sociedade, como assim, a sociedade se deparasse com algo, com as piadas do Léo Lins e decidisse, como sociedade, boicotar, falar mal, sei lá, agir para que o Léo Lins, como sociedade, tá? Sem envolver poder público, agir para que o Léo Lins parasse com essas piadas e tudo mais, isso é, na minha opinião, absolutamente legítimo. O problema é quando a gente coloca o Estado a possibilidade de colocar o cara por meio da força do Estado atrás das grades. Mas é simples a questão, cara. Eu falo isso direto em texto, defesa. Piada não é lícita ou... Não era, agora é, tá? Piada não é lícita ou ilícita. Piada é engraçada ou sem graça. Se o show não funcionasse, ele passava fome. Não vende, acabou, ninguém vai. Ele para por necessidade, acabou. Então, o problema todo é quem julga piada é público, meu amigo. Não deve ser tribunal. E aí é um detalhe que eu quero falar, porque tem comediante assistindo, tem gente aí assistindo. Antigamente eu dizia... As pessoas são livres para fazerem piada. Elas estão imunizadas pela Constituição para fazerem piadas. Pode dar problema, a gente briga e tal. Hoje em dia não dá mais. Não. Por quê? A lei tá vigorando. A lei tá vigorando. Então é o seguinte, tem 2 chances dessa lei cair. O Supremo Tribunal Federal dizer que ela é inconstitucional, que eu acho difícil, ou uma nova lei derrubar essa parte aqui. Enquanto isso não acontecer, fez piada com essas questões, vai pra cadeia. E com uma pena que pode chegar a 7 anos de cadeia, de reclusão. E lembrando, sem fiança, né? Sem fiança, não é brincadeira isso aqui. Não, mas é minha liberdade de expressão. Tá, você vai preso. Mas sabe o que você falou de se a sociedade se organizar e boicotar, isso aí não existe. Não existe. Sabe por quê? O que é a sociedade? A sociedade não existe. Porque na sociedade... Caralho, transcendeu agora. Não, a sociedade é feita por pessoas que não gostam da piada do Léo Lins e por pessoas que gostam. As pessoas que não gostam já boicotam como? Não indo ao show. E as pessoas que gostam pagam e vão. Não é esse. Se eu vier aqui falar, vou fazer piada de uísque, a associação do uísque vai me boicotar. Tá, eles vão no meu show, não vão me patrocinar.
E as outras pessoas que entenderam que isso aqui é só uma piada, vão continuar. Então, isso já existe. Esse mecanismo... Mano, você falar que uma pessoa foi lá e bateu em travesti na rua por causa do show do Léo Lins é a mesma coisa que você falar que você vai sair atirando em todo mundo porque você tá jogando GTA, tá ligado? Ah, tô jogando jogo de tiro aqui, você atirando todo mundo na rua. Porra, cara. A sociedade boicotar já é o que acontece no mundo real com o Flow agora. Exatamente. Todo mundo Exatamente. que não gosta já está te boicotando e não está te assistindo. Isso já é o que vive, já é redundante. Cara, e falar em sociedade, achar que a sociedade é um bloco, um monolítico, é uma baita de uma hipocrisia. A raiva das pessoas é muito clara. O Léo tem público. O que deixa puto é isso. As pessoas estavam rindo. Tinha gente rindo, Muita isso que gente tá, rindo. é isso que tá incomodando. Se ele fosse um Zé Ruela qualquer que ninguém prestasse atenção, não chamava, não era processado. Entendeu? Então não dá pra imaginar. Exatamente. Se a pessoa tem aquilo dentro dela, se a pessoa ela já é racista, ela pode fazer aquilo independente, ela pode fazer uma merda independente de ter alguém fazendo piada com isso ou não, tá ligado? Problemático são essas pessoas que querem impor, resolver a sociedade de cima pra baixo numa canetada. E onde para isso, né? Eu vi recentemente, e assim, não quero passar fake news aqui, mas eu vi recentemente um vídeo que parecia ser recente, pela fisionomia do Lula parecia ser recente. Sim. Não sei aqui, eu tô colocando as ressalvas aqui, porque, né, não sei se pode ser que seja deepfake e tal, mas o que eu vi foi o Lula. A influência existe. Você é menor de 18 anos de idade, não tem o córtex pré-frontal já formado, você pode ser influenciado, você pode fazer muita merda relacionada a coisas que, tipo assim, você vê as outras pessoas fazendo, mas provavelmente o show do Léo Lins não é pra menores de 18 anos, tá ligado? Eu acho que assim, ele já tem uma contenção de danos. Você via tanta gente abertamente racista em 2018? Provavelmente existiam pessoas racistas em 2018, pô. A gente falar que é uma coisa que não existia é burrice. Sempre existiu. É uma coisa que sempre existiu. Pode acontecer que agora tem pessoas abertamente racistas e isso é uma coisa que é bom pra pegar essas pessoas, cara. Se a pessoa tá falando merda, se a pessoa tá sendo racista, beleza, maravilha, ela tá sendo abertamente racista, vai lá e vai atrás da pessoa, pô. Se a pessoa tá sendo abertamente racista, é culpa de outra pessoa? Não faz sentido isso. A pessoa tem que assumir o que ela mesma fala, o que ela mesma faz, entendeu? Cara, você é um homem adulto. Se alguém falar pra você ir lá e bater em alguém na rua, você vai lá bater? Porque a outra pessoa tava fazendo piada disso e falando sobre isso? Porra, cara. Exatamente, você já passou dos 18 anos de idade, mano. Você sabe o que é certo e o que é errado, mano. Você não vai ver uma pessoa adulta sendo influenciado porque alguém tá fazendo piada com alguma coisa, entendeu? Ninguém te obriga a fazer nada, exatamente, mano. Lula falando, cara, tá muito chato o mundo. Eu gostava do tempo que os caras faziam piada com o nordestino e eu ria. Agora não pode mais fazer piada de nada. Se eu não me engano, eu sei de onde é esse vídeo. Eu acho que é um vídeo de época de campanha, onde os caras sabem que qualquer votinho que você rouba faz a diferença. E no caso do Lula, fez, porque a eleição foi muito afinada. Cara, muito. Na época de eleição, eles falam tudo, mas é engraçado que o Lula pode falar isso sem ser xenófobo. Assim, eu vi esse vídeo porque um cara que foi procurar mesmo ver qual era, encontrou e me mostrou. Não é exatamente um vídeo que foi amplamente divulgado Não, também. mas é que ele falou pra ver se ganha uns votinhos de quem... o Lula, primeiro que eu acho que o Lula é uma pessoa comum. Eu também acho. Eu duvido que ele se importa Eu com duvido piada. que ele se importe com essas Eu duvido que ele questões. esteja numa mesa tomando uma, Até porque- alguém faça uma piada e fala, não, esse tema, por favor. Ele é o primeiro que dá risada. Até porque, quem não lembra dele fazendo aquela piada de Pelotas, que tem viado lá em Pelotas? Qual que é a diferença? É que os militantes do Lula, que em maior parte são jornalistas, não vão dar o cartaz, né? Quando o Lula fala, pode. Essa é a grande diferença. Os patrulhadores permitem que o Lula fale isso. Eles não permitem que o Léo Lins fale. Não permitem que eu fale.
Eu já disse... Cara, tem uma frase uma vez que eu disse numa entrevista com a Laxco, a Madeleine, e todo mundo hoje repete a frase, acho que nem sabe que é minha, mas durante uma entrevista dela eu falei, politicamente incorreto não é sobre o que não se pode falar, é sobre quem não pode falar. O Lula pode. Como é que lida com isso, cara? O que a gente faz? Qual que é a luta que dá pra gente ter? Qual que é a pelo que a gente tá lutando no fim das contas? Olha, eu sempre achei que a luta era você continuar fazendo. E a luta é não deixar que a normalidade nos escape pela mão. Qual é a normalidade? O mundo normal, o homem comum, sai na rua, porra, fala com o taxista, caralho, fala com o cobrador de ônibus, fala com a faxineira, fala com o garçom. Essas pessoas entendem que uma piada é uma piada, nenhuma delas estão putas com piada. Elas vão ver o Costinha e vão rir do Costinha falando coisa, vão ver o Lula na essência. Aliás, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são os caras que, os tiozão chucrão do boteco que dá risada de tudo, entendeu? Você acha que o Lula não dá risada de... Tô explicando aqui por que eu dei um time-out no Renato. O Renato, ele tava dando as opiniões dele, tudo bem. Ótimo. A partir do momento que ele quis insultar o chat, acabou. Dei time-out nele. Eu respeito a opinião dele, eu respeito ele ser totalmente contra isso, e tá tudo bem também. Mas assim, você querer ofender alguém por causa da opinião que a pessoa tá dando não é certo. Ponto. Essa é a questão. Eu não tô chamando você aqui de burro, não tô chamando você de idiota, de imbecil. A gente tá conversando, a gente tá discutindo, a gente tá, entendeu? Somando as nossas ideias. A gente não tá aqui pra ficar falando que outra pessoa é de quinta série por causa do pensamento dela. Entendeu? Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Tenha as suas opiniões, mas tenha respeito também para as opiniões contrárias. De piada com minoria. Você acha que o Bolsonaro não dá risada de piada com cristão? Mas os caras precisam jogar pra torcida, entendeu? Então eu sempre achei que a grande luta é continue fazendo as piadas para manter a normalidade, não se renda à loucura. Mas eu acho que hoje, com uma lei dessa passada, existe uma outra etapa da luta, que é fazer essa lei regredir. Claro, pô. Porque senão você já está uma lei pressionando a normalidade. Cara, e não adianta querer... não, vamos fazer uma lei aqui, nós temos sim o direito de fazer piada racista. Pô, que estupidez é essa? Tem que fazer uma lei pra alterar isso aqui, pra garantir a liberdade artística, cara. A ideia liberdade é fundamental. artística, A Constituição também já tem garante. E basicamente é tirar essa lei básica pra garantir. Eu sou contra tirar essa lei, porque implicaria tirar a lei do racismo. Não é isso. Tá. Tirar esse artigo, cara. Foi o que eu quis Tirar dizer. esse artigo. E valeria a pena algo que reforçasse a liberdade artística. Por quê? As pessoas podem dizer o seguinte: esse cara aí é advogado de comediante. Não, se for falar, é por isso que ele tá defendendo isso. Bom, o meu interesse é que eles todos sejam... interesse comercial, que eles todos sejam muito processados, me contratem. Então esse argumento já não cabe, né? O que eu quero é um país em que o artista não seja preso ou processado por fazer o trabalho dele. E aí o problema é que a galera tem que entender, e é isso que é difícil, que artista é o Danilo, é o Léo Lins, é o Wagner Moura, é o Chico Buarque, é o Porta dos Fundos, é a turma lá, o curador do Quarmusia. Eu não vou poder escolher que tipo de manifestação artística eu proíbo. O que eu faço com manifestação artística é botar plaquinha na porta, menor de 18 não entra. Exatamente. É isso que eu faço. Só isso. Ou quem sabe um selo, né? Foi o que ela disse, não cabe. Meu Deus, cara. Este show contém piadas com minorias, cristão... Não assista, se te umbandista. Se você se ofende, não entre. E você que tá assistindo esse vídeo... Eu acho que realmente é o que a gente já tava falando antes, né? Da questão de... deixar claro que o que tem ali, né? O que a pessoa vai encontrar se ela for no show do Léo Lins. Eu acho que quem vai no show do Léo Lins sabe como ele é, né? E gosta, e acha engraçado. Então, mano, o que a gente tem a ver com isso? Eu não gosto, não vou, ponto, acabou. O Pepezeira mandou pra mim o final do show dele, porque a gente tava falando sobre isso, né? A gente tava falando sobre, pô, e aí? Ele fala que é tudo piada, ele deixa claro pras pessoas... que é errado e pipipipopopó. Vamos ver. Caralho, tá no alto. Porra, que plateia sensacional, viu? De verdade, muito, muito obrigado. Tenho alguns rápidos recados antes da gente encerrar.
Se tem uma mensagem que eu realmente deixo com o meu show, é humor aliviador, seja ela qual for. Sabe? É uma filosofia que funciona para mim, por isso eu passo adiante. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: a vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação, significa que você conseguiu se colocar uma distância o suficiente para enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. Mas eu sei que não é tão simples assim, eu sei que para algumas pessoas a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons, mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escolha. Eu sempre falo que o humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show está disponível num canal de humor. Se você não gosta, não consome. Se você tem alergia a amendoim, porra! Não come um bolo de amendoim, filha da puta! Você vai morrer Acabou de fazer um vídeo no canal? padaria, que é o que acontece. Não, Então, assim, eu Chacal. valorizo muito o meu público, as pessoas que Sério? vêm no show, o público de humor em geral. Afinal de contas, a melhor piada do mundo, sem alguém para rir, não tem graça. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês. Saiba, de verdade, saiba que vocês contribuíram muito com a minha. Quando eu comecei a fazer isso, tudo que eu queria era poder viver, de fazer as pessoas sorrirem. E hoje aqui foram mais de 3 mil pessoas fazendo isso, ajudando a manter vivo esse meu sonho. Então, muito, muito obrigado, Curitiba. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Sobre a minha prisão. Nossa, ele literalmente postou há 57 minutos atrás. Eu falei que a gente ia parar de falar sobre o assunto, mas ele vai e me posta um vídeo sobre isso. Porra, cara. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada. Caralho, o gato dele parece uma onça, mano. Foi mal tirar o foco aqui, mas o gato dele parece uma onça, velho. Olha lá o gato sentado no sofá. Estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica 8 anos. criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética. Quem que falou que piada não era ironia? Alguém escreveu isso pra ele ler? Ah, pode ser. O advogado dele foi lá e fez um bem bom pra ler. Um texto bem didático, assim, pra ele ler. Pode ser, não sei. E, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha. Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia. Se bem que parece que foi ele que fez, por ele tá citando coisas e tal. Acho que ele é um bom roteirista. Pode ser que ele roteirizou o vídeo. E tá tudo bem você ler um texto quando você tá falando muita coisa pra não esquecer nada. Tudo bem, eu acho. Deixa eu vou dar um pouquinho pra eu me concentrar, peraí. Um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. Ô, louco. E isso não é uma piada.
Eu não sei. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Aí eu já não sei. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up, comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. É. Mas parece bem que as pessoas explicado perderam isso. a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse e você responde é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. A juíza basicamente falou, você faz tudo isso... você tá no teatro, você está num contexto de ser humorista, mas eu acho que você é um criminoso, né? Mas é porque é a lei, né, mano? Eu acho que o que tá por trás disso, o pior que tá por trás disso é a lei, tá ligado? Que quem faz piada sobre o assunto tem mais tempo de prisão do que quem realmente vai lá e comete um ato que é criminoso, tá ligado? Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas
Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Eita! Ele tem um ponto, mano. Deve ter alugado um triplex na cabeça de alguém lá. Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome... Eles podiam ter levado algumas pessoas que também não gostam do tipo de piada do Léo Lins. Mas se bem que eu acho que quem não gosta não consome, né? E quem não consome não conhece ele. Enfim. Da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Não, isso é piada, mano. Você vê um filme de alguém matando alguém, eu vou lá matar alguém na rua, deu vontade, Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas pariu. no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Ou piadas de corrupção. E aí, estavam rindo, quando viram, roubaram. Nossa. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada. Vai falar que ele também influenciou essas pessoas a serem violentas. Aí é foda, né? Que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Porra, a gente falou tudo isso aqui, cara. A gente falou tudo isso aqui. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós e precisamos de um Estado falando do que você pode rir. Então quer dizer que eu posso ser racista, homofóbico, fazer apologia a crime, fomentar tudo isso e dizer que é um personagem, que é piada? Quer dizer que eu posso ser... Não, calma aí. Você tá sendo... Olha o que a pessoa fala, mano. Não. Você não pode ser.
Você pode fazer piada com isso, mas ser é diferente de você fazer piada com isso, mano. Ele não é esse cara aqui. Ele é um personagem, galera. Ele está sendo irônico quando ele sobe no palco, ele está agindo com ironias. Isso de dizer que é um personagem não é desculpa, cara. É literalmente um personagem, pô. Cara, ele não tá usando como desculpa. Ah, você acha que ele estuda piadas e faz piadas, não sei o que lá, só com a intenção de fazer só com a intenção de ser racista exposto assim? E fazer piada com isso? Não faz sentido, cara. Se ele é, que ele seja punido por isso. Mas ninguém, até o momento, comprovou que ele chutou trans na rua, entendeu? Deu soco em alguém na rua. Não, cara. Calma lá, cara. O que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. E aí, eu sempre Evandro? falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso Em de um breve. rapaz que entrou em contato, se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Tem grupo no Discord sobre Pedro de divulgação de fotos? Mas aí, quem criou as contas e quem é admin dessas contas é que tem que se ferrar, né? É como se tivessem querendo culpar o Discord porque existe grupo de pedô, né? E coisas assim, cara. A culpa não é do Discord. Pode ser culpa do Discord se, tipo assim, poderiam ter colocado um filtro pra não acontecer esse tipo de coisa. Tipo, um bot onde pegassem essas contas, pegassem essas fotos e fosse lá e, tipo assim, bania já logo de cara quem tá mandando isso. Por que ainda tá aparecendo as mensagens do pau, véi? Do pau... Mano, se fuder. Não, cara, eu bani o Paulo do YouTube. Eu bani ele.